Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma série de vídeos que nós estamos disponibilizando referente aos sintomas mais pertinentes da população. E nós apresentaremos todos esses vídeos baseados nas 5 leis biológicas com a visão do bioalinhamento sobre todos eles. Nós falaremos de vários assuntos importantes, sempre de uma forma prática, sempre de uma forma bem leve, para que você em casa possa identificar os trilhos do seu sintoma, mas principalmente entender o processo e a gente espera que você consiga finalmente tratar-se. E nós apresentaremos a causa primária, o porquê isso acontece com você. Nós apresentaremos também como é esse processo, o porquê o seu corpo tem essas manifestações, mas principalmente a resolução. E nós vamos iniciar esse primeiro vídeo falando de um assunto que atinge mais de 24 milhões de brasileiros atualmente, que é o refluxo gastroesofágico. Bom, temos que entender que o processo, de qualquer sintoma, ele não inicia-se por um acaso mesmo. Ele tem todo um contexto histórico por trás disso. Então, uma pessoa que vive uma situação ao mesmo tempo impactante, inesperada, e se essa situação ainda for vivida com um sentimento de abandono, ela será muito mais intensa. Então, é importante você tentar identificar quando iniciaram seus sintomas. E se você consegue lembrar-se ou identificar de um evento específico, com aquelas características que eu passei, que precede o início do sintoma. Até porque nada vem por acaso, você não é uma vítima da natureza. E aí nós temos todas essas informações que vão auxiliando nesse processo para que você consiga finalizar e não ter mais os sintomas do refluxo gastroesofágico, que atinge bebês, adultos, enfim, mas que causam um desconforto muito grande. E todas essas situações que o Adailton já apresentou vem acompanhada, por exemplo, vamos dar alguns exemplos sobre isso. Então, já pensando lá no endoderma, que é um tecido que embriologicamente forma uma parte do estômago. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que o meu corpo reagiria desta forma, apresentando esse refluxo gastroesofágico? Então, lá no endoderma, nós temos um tecido que é de conotação vital. Então, eu vou dar um exemplo aqui que acontece comumente conosco hoje em dia. Uma pessoa que chega ao emprego e ela é demitida sem estar esperando por aquilo. Então, ela tem uma situação, como a Adailton disse, impactante, inesperada e vivida isoladamente. Ninguém pode ajudá-la naquele momento. Se ela perceber essa situação como algo que é vital, ou seja, aquilo vai atrapalhar muito e muito a sua vida, é algo que ela depende, esse emprego é muito, muito importante. Então, se ela perceber isso dessa forma, ela pode ser uma situação para ela que ela não consegue engolir. E o não conseguir engolir, aí a gente chega à resposta. Por que o meu corpo teria um refluxo gastroesofágico? O estômago ele é formado por uma parte do tecido endoderma, na sua formação embriológica. Mas então, se a pessoa tem uma percepção dessa situação que foi impactante, inesperada, vivida isoladamente, se ela percebeu isso como um desgosto, uma situação que ela não consegue digerir, até porque é muito importante para ela, se ela percebeu dessa forma, o corpo vai ter reações que seria jogar para fora, tentar eliminar essa situação. E aí nós damos o nome de refluxo gastroesofágico. Há uma outra porção do estômago que é formada por um outro tecido embrionário, no caso o ectoderma, que é a pequena curvatura do estômago. O ectoderma tem uma conotação, dentro das leis biológicas, de contato-separação. Ou seja, queria manter o contato com algo ou com alguém, ou queria me separar de algo ou alguém, mas sempre com o sentimento de impotência. Ou seja, então dentro de um exemplo de um refluxo gastroesofágico a partir do ectoderma, nós podemos ter, por exemplo, um relacionamento ao qual a pessoa não está satisfeita e não consegue, por algum motivo, não consegue terminar o relacionamento, não consegue se livrar daquela relação, e ela viveu uma situação impactante e inesperada. Ou seja, há um gatilho a partir dali que vai gerar uma reação biológica, um comportamento do tecido.
E aí, da mesma maneira do endoderma, na tentativa de jogar fora ou eliminar aquilo que a pessoa não conseguiu eliminar. O corpo quer representar isso para ela. Isso mesmo. Existe uma situação bastante interessante, bastante comum, que é sobre os bebês. Os bebês, eles apresentam bastante esse refluxo gastroesofágico. E por que apresenta desta forma? Justamente entra naquela porção do estômago, que é formado pelo endoderma, e aí o bebê ele não tem uma percepção definida, então para ele tudo é vital. A maioria das percepções dele as coisas são vitais. Então, quando ele percebe, por exemplo, quando na perda da amamentação, né, seria desmamar o bebê, né? Então ele sente um afastamento, por exemplo. Então é como se ele perdesse algo que é muito, muito importante, que é a sua alimentação, né? Se ele perceber isso como algo indesejado, né, como algo que ele não está aceitando, não está digerindo, aí sim ele pode ter esse refluxo muito claro. Então observe, você que tem bebês, observe antes disso o que aconteceu que poderia para ele ser uma situação indigesta. E então nós temos, para ilustrar todo esse nosso discurso, um caso clínico, né, de um paciente que foi atendido, um bebezinho que já nasceu com refluxo gastroesofágico. Então, poxa, vocês devem estar se perguntando, mas uma criança, ela viveu isso e como que ela já nasceu? Quando, né? Quando? Então, na verdade, quando a criança já nasce com o sintoma, é porque certamente dá para se desconfiar muito que a mãe, durante a gestação, foi ela quem sofreu uma situação impactante, inesperada, de forma indigesta, né? Então, nós podemos pensar em inúmeras situações que uma gestante pode passar, mas precisa dessa conotação de foi algo indigesto, ou que eu não pude me separar, ou que eu não pude manter o contato, pensando no tecido ectoderma, ou, principalmente, como o Adalto relatou, para crianças, o tecido vital, endoderma. Então, algo que mudou a minha vida a partir daquele evento, que era indigesto. Isso mesmo. Então, esse bebezinho veio para ser tratado, e mesmo que a criança está chorando, enfim, é interessante que o bioalinhamento ele é bastante generoso nesse sentido, porque através de alguns toques e através de uma anamnese bem criteriosa com a mãe e depois alguns toques com o bebê, nós conseguimos identificar em qual momento da gestação essa mãe teve uma situação que foi o fator causal. E aí nós estimulamos verbalmente essa criança, né, após alguns toques. E esses estímulos podem ser aplicados para que a mãe aplique no bebê. Ou seja, na verdade, nós orientamos o que a mãe precisa dizer no ouvido direito dessa criança, porque a voz da mãe é uma voz muito reconhecida, né, muito aceita pela criança. Então, o resultado de todo esse processo, dessa intervenção, é que a mãe nos relatou que 2 a 3 dias depois do atendimento, a criança já começava a apresentar melhoras. Mas o retorno dela foi em 30 dias e ela nos relatou que a cada dia isso foi melhorando e no final de 30 dias não havia mais nenhum tipo de sintoma, nem mesmo mínimo, sobre o refluxo, e a criança já tinha um pouco mais de 2 meses de idade e ela, desde que nasceu, tinha esse sintoma. Então, para você que tem ou sofre os efeitos do refluxo gastroesofágico, faça dessa forma. Observe o evento que aconteceu antes do início dos sintomas, dentro desse contexto, e avalie o que você pode fazer daqui em diante. Talvez tenha já passado anos. Sim. E o teu corpo ainda carrega essa informação primária e por isso o teu corpo reage expressando esses efeitos. Mas você pode, a partir dessa informação, dessa identificação primária, provocar novos efeitos, novos resultados no seu corpo, que é a saúde. Agora você já tem ferramentas para cuidar de si mesmo. E se não for o suficiente ainda, procure o bioalinhador mais próximo. Em nosso site, você pode encontrar a lista de bioalinhadores e encontrar o mais próximo de você. Continue assistindo os nossos vídeos, tem muito mais informações aí pela frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até breve!